Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Neste momento nós vamos tratar da Lei 9.651 de 2012, que é o Código Florestal. Se trata, portanto, de um diploma que inaugura uma nova regência ambiental, já com base nos novos pactos sociais frutos da economia brasileira daquela década. Lembrando que nós tivemos aí na época do governo Lula, isso não em função da competência do governo Lula, mas propriamente de condições históricas, um boom das commodities. E houve, portanto, um incremento também dessa matriz econômica agropecuária, o agrobusiness, na, houve um incremento da primazia desse setor da economia na condução da política nacional. Isso se reflete na criação de um novo Código Ambiental, que tem como premissa esses pactos inerentes à atividade do agrobusiness, concatenado com a temática ecológica nacional. Pessoal, então vamos para a lousa, vamos tratar do Código Florestal. Essa aula vai ser dividida em várias etapas, não se esqueçam, tá? Nós vamos bater as coisas principais. É uma lei muito extensa, né? Naturalmente é um código, né? Tal como o Código Civil, o Código Penal, esse é o Código Ambiental. Código Florestal, que trata de áreas de preservação permanente, reserva legal, manejo dessas áreas, conceituação, princípios e por aí vai. Muita coisa que a gente vai ver por aqui. Vamos lá então, pessoal, segue comigo para a lousa, vamos acompanhar aqui essa temática. Bom, pessoal, nós temos aqui o Código Florestal, nascido após o boom das commodities brasileiras em 2012, né? Nós temos aí o boom das commodities no início do governo Lula, que remete até o início de 2011, que cai na temática internacional em função da diminuição do crescimento chinês, em função da diminuição do crescimento da economia chinesa. Isso gera uma repercussão no valor das commodities internacionais, que reflete na exportação brasileira e que deixa consequências econômicas permanentes, ou ao menos durante grande período de tempo, na economia brasileira. Veja, a economia brasileira sai de um epicentro industrial e passa para uma proeminência do agrobusiness, da agricultura, do setor agropastoril, agropecuário, perdão, voltado à exportação em cerca de 15 anos. A indústria nacional passa ao segundo plano da economia. No início da década de 80, o Brasil era tido como um país industrial. Hoje o Brasil se desindustrializou, mas a culpa não é da agricultura, não é? A culpa é do modelo econômico que nós adotamos quando das negociações do GATT, Acordo Geral de Tarifas, que dá base à formação da Organização Mundial do Comércio, OMC, ou HTO, né? A WTO, HTO não, é WTO, que é World Trade Organization, que até um brasileiro a regia, né, há pouco tempo. Pessoal, com a criação, com o neoliberalismo em função da ausência de concorrência de modelos, o modelo socialista da União Soviética, que cai em 89, fim da União Soviética, né, década de 90, e a proeminência do modelo capitalista imantado sobre a teoria neoliberal, o Brasil abre seu mercado interno aos produtos industrializados estrangeiros e à competição internacional. Por outro lado, ganha competitividade naquilo que é sua vocação natural, segundo alguns, que é a agricultura. Na verdade é uma falácia esse negócio de vocação natural. Tá? O Japão tem vocação natural para a industrialização? Não. A Coreia do Sul tem vocação natural para fazer telefone? Não. Né? Samsung? Claro que não. Isso, na verdade, é uma escolha nacional que depende de uma estratégia nacional de desenvolvimento. O fato é o seguinte: nós abrimos o mercado interno brasileiro
não conseguimos competir industrialmente com os produtos estrangeiros, naturalmente, e não houve uma política de promoção da manutenção do segmento industrial no Brasil. Com isso, nós estamos trocando hoje em dia produtos primários, soja, por iPhone. É insustentável manter uma balança comercial nesses termos, em função do alto valor agregado dos produtos exportados, importados pelo Brasil, e o baixo valor agregado dos produtos brasileiros. Então é impossível nós mantermos um país com essa temática de valorização do setor primário e desvalorização dos setores que produzem maior valor agregado. Pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Código Florestal nasce justamente desse concerto político de valorização do agrobusiness, do setor primário brasileiro. Isso vai se refletir na nova repactuação ambiental. O Código Florestal, portanto, é uma repactuação da atuação econômica e do valor da atuação econômica e do meio ambiente e dos bens ambientais disponíveis no território brasileiro. É uma nova pactuação fruto desse incremento de poder que o agronegócio, que se reflete na política, que alimenta o setor da política, que em parte é composto pela bancada ruralista, né? E que alimenta não crescendo, né, essa vocação nacional, criando um ciclo, na minha visão, vicioso, porque políticas industriais e políticas de criação de produtos e serviços de alto valor agregado que irão, de fato, salvar o país e tecer um caminho para o desenvolvimento nacional. O Código Florestal reflete esse resultado da década do boom das commodities, que se finaliza com o governo Lula e que marca, né, porque o Brasil começa a quebrar nesse momento. E aí, naturalmente, a Dilma cai, né? Veja que a Dilma cair não é um reflexo só de problemas políticos, mas também de problemas econômicos que derivam do esgotamento do modelo populista do lulopetismo baseado no boom das commodities, que é o que derrubou o Chaves também, né? Bom, não derrubou, mas derrubou o regime de uma maneira geral, né? O regime hoje está no chão, só não caiu mesmo em função da cooptação dos militares. Gente, Código Florestal, primeira década do século XX, né? Segunda década, perdão, do século XXI, Lei 2.151 de 2012, final do segundo governo Lula, né? Início do governo Dilma, 2002, 2006, 2006, 2010, termina o governo Lula, inicia o governo Dilma, início do governo Dilma, Código Florestal, pautado nessa temática. O artigo 1º, ele coloca o seguinte, que a lei estabelece normas gerais sobre a exploração econômica e proteção, manutenção de determinadas áreas ambientais. Entre essas áreas está a reserva legal, as áreas de preservação permanente, etc. Então a lei estabelece normas gerais que tentam compatibilizar a exploração econômica e proteção e manutenção de áreas ambientais ou do meio ambiente como um todo, né? O objetivo central dessa lei é o desenvolvimento sustentável, gente, desenvolvimento sustentável. Diretriz a partir da qual são elaborados 6 princípios. Quais princípios são esses? O compromisso soberano do Brasil com a preservação do seu patrimônio ambiental. Veja, isso aqui é uma questão de estratégia militar também, né? de soberania nacional. Compromisso soberano, por quê? O Brasil fala o seguinte, olha, de acordo com os nossos interesses nacionais em primazia, nós nos comprometemos em preservar o patrimônio ambiental brasileiro, mas do ponto de vista soberano, ou seja, que nós iremos ser senhores das nossas escolhas. Naturalmente, essas escolhas se dão através de negociações, né, multilaterais. A importância da função estratégica é o segundo princípio, da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação em uma economia sustentável. Ou seja, está vendo que ela está tentando aqui colocar numa balança tanto os interesses das exportações brasileiras do setor primário com o desenvolvimento sustentável baseado numa economia verde. O terceiro princípio, a ação governamental protetiva do meio ambiente. Bom, isso aqui, naturalmente, né, ação governamental é nos 3 níveis, né, nos 3 níveis federativos e nos 3 níveis de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Responsabilidade federativa, diz respeito também aos entes federativos, Estado, União e municípios. Fomenta a pesquisa científica e tecnológica, até porque isso é condição, né, para que haja um desenvolvimento nacional sustentável, que hajam novas tecnologias menos invasivas, menos degradadoras do meio ambiente.
O sexto princípio e último, que coloca o artigo 1º, é a criação e mobilização de incentivos econômicos para um uso sustentável e produtivo do meio ambiente. Veja, o modelo da Zona Franca pode até ser um modelo nesse sentido, mas não cria uma interação muito com o meio ambiente. Na verdade, só desfoca a economia da exploração pura e simples da floresta para uma exploração industrial que está em vias de morrer. Até porque em breve a indústria irá se robotizar totalmente, né? Então não há uma justificativa a não ser tributária para você manter um modelo desse da Zona Franca. Esse modelo está fadado ao fracasso. É inevitável, porque ele não trará empregos para a Amazônia, não trará mais empregos. Né? Então, insustentável, necessário um novo modelo, gente. Artigo 2º. As florestas e demais formas. Esses são os 6 princípios e as diretrizes é desenvolvimento nacional sustentável. Né? Sustentável, sustentabilidade do ponto de vista do meio ambiente, utilização dos recursos sem esgotá-los. O artigo 2º traz o seguinte: as florestas e demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Veja que isso é uma indireta à causa indígena. Olha, a floresta não é do índio e não é da população tradicional. Ela diz respeito ao interesse comum de todos os habitantes do país e às vezes é necessário derrubá-la. Às vezes é necessário explorá-la à revelia do interesse daquela comunidade ou daquela população tradicional que ali vive. Isso aí já é uma pontadinha da bancada, né, do agronegócio que dominou em grande parte, não digo dominou, mas assim, foi protagonista desse novo acordo ambiental brasileiro. A compatibilização entre propriedade privada e limitações administrativas ambientais. Ele está dizendo o seguinte: olha, a propriedade privada é assegurada do ponto de vista rural, né, em relação às demarcações, né, de populações tradicionais de terras indígenas, e as limitações administrativas ambientais, né, em função da utilização adequada daquela área, segundo interesses ambientais, ela deve ser naturalmente respeitada. Isso que está dizendo, no fundo, é um lero-lero com respeito ao equilíbrio entre esses dois valores, o agronegócio e a proteção do meio ambiente, que se dá por meio das limitações administrativas ao livre exercício da propriedade privada, em revelia ao livre exercício da propriedade privada plena. O parágrafo 2º diz respeito às obrigações de natureza real, propter rem, né, que em latim diz o seguinte, que o passivo ambiental ele continua com a propriedade. Então, se você transferir a posse à propriedade do imóvel rural, a pessoa que adquire, ela tem que se responsabilizar por aquele passivo ambiental, né? Obrigação própria terreno, ou seja, que acompanha a coisa. O artigo 3º, isso aqui cai muito em prova, tá, pessoal? O parágrafo 2º aí. O artigo 3º conceitua genericamente diversos termos. Então, o artigo 3º da lei vai conceituar um monte de termo, diversos termos que nós falamos aí no nosso dia a dia ambiental, dia a dia da temática ambiental. Reserva legal, preservação permanente, manejo sustentável, crédito de carbono, pequena propriedade ou posse rural, familiar. Isso tudo vai estar previsto no artigo 3º por meio de conceitos pequenos e genéricos. Esses conceitos pequenos, eles são especificados depois, tá? Aqui no artigo 4º em diante começa a especificar. O artigo 4º a 6º vai especificar a área de preservação permanente, o conceito, o 7º, 8º, 9º, o regime de proteção dessas áreas de preservação permanente. O artigo 12 já vai tratar do conceito específico de reserva legal. E por aí vai, né, gente? Vai conceituando especificamente. Mas a temática é essa: primeiro conceitos genéricos, depois conceitos específicos na lei. Né? E aí nesses conceitos específicos vai complicando. Né? Bom, mas eu achei interessante colocar essa questão da pequena propriedade ou posse rural familiar. O que é isso? Pequena propriedade ou posse rural familiar. Pequena propriedade, pequena posse significa que vai ter maior proteção, né? Em função aí dos interesses democráticos e da simetria econômica existente. O conceito que se estende a posses ou propriedades rurais com até 4 módulos fiscais que tenham atividade agro-silvio-pastoril. Agro-silvio-pastoril. E também a terras indígenas demarcadas, tá, pessoal? Então, pequena propriedade ou posse rural familiar vai entrar, as terras indígenas vão entrar nesse conceito, por mais que sejam bem extensas. E também vão entrar as áreas tituladas dos povos e comunidades tradicionais que fazem uso coletivo do seu território, como, por exemplo, o povo Calunga. Então, a área do povo Calunga pode ser até extensa, lá em Goiás. Mas, inclusive, muito bacana o povo Calunga, vale a pena visitar. Comida excelente, né? Muitas cachoeiras bonitas, difícil chegar, um povo orgulhoso, achei muito bonito. Não conhecia essa realidade nacional até eu visitá-la em 2019. Pessoal, então,
essa área, assim como as terras indígenas, por mais que sejam pequenas, entram nesse conceito de pequena propriedade ou posse rural familiar e serão, portanto, melhor tuteladas, né, por meio de regramentos específicos. E também, naturalmente, a área com até 4 módulos fiscais que estejam dentro de zona rural e que se dedique às atividades agro, silvo e pastoris. Artigo 12, gente, traz esse conceito de reserva legal que cai em prova o tempo todo e é aqui que nós vamos encerrar nossa aula, tá? Traz o conceito específico de reserva legal, vocês têm que ler lá na lei, interessantíssimo vocês lerem, tá? Porque cai em prova o tempo todo, inclusive em procurador do município, procurador do estado, a polícia que cai em matéria ambiental, vai sempre cair essa lei do Código Florestal. Diferencia os imóveis situados na Amazônia Legal e nas demais regiões a título da quantidade de reserva legal. Os situados da Amazônia Legal, a Amazônia Legal vocês têm que ver aqui na lei, tá? Tem que dar uma lidinha aqui no conceito de Amazônia Legal, mas é uma área bem grande que vai além da região amazônica em si, tá? A região da floresta amazônica, abarca também uma parte do Maranhão, abarca também Tocantins, né? É uma área lá que era da Sudã, surpreendente desenvolvimento da Amazônia. Se coincidia a época do regime militar, se desenvolveu administrativamente, se criou essas divisões geopolíticas, né, do Brasil para fins administrativos. Então, a área da Amazônia Legal, 80% são de florestas. Né? No caso, 80% será de reserva legal nas áreas de floresta. Nas áreas de cerrado da Amazônia Legal, 35% é área de reserva legal. E nas áreas de campos gerais, como por exemplo uma parte de Roraima, né, uma parte até aqui do Amazonas também tem uma parte assim, um município específico que não tem floresta propriamente, são mais campos, né? 20% então área de reserva legal, uma área menor. As demais regiões do país que não seja Amazônia Legal é tudo 20%, não tem como errar. Então você tem que decorar só o quê? 80, 35, 20. É isso que vai cair na prova, né? Interessante também que o artigo 12 já estabelece a exceção dos anistiados do dever de recomposição ambiental. O que é isso, gente, esse anistiado? Interessante vocês saberem disso, tá? O Código Ambiental, ele é um sistema protetivo que sucede outros sistemas protetivos que existiam. Então existiam lá atrás no Brasil, não existia um tratamento tão protetivo como nos dias de hoje em relação à reserva legal. Então lá que estabelecia, por exemplo, a reserva legal é 10%. Ou nem existe reserva legal, nada, não precisa disso não. Lá naquela época antiga. Então a pessoa teria um direito subjetivo. E a pessoa desmatou a sua propriedade com base naquele regramento antigo. Aí vem um regramento mais protetivo e fala, não, olha, tua área tem que ser 50%, tem que ser 35%, tem que ser 80%, tem que ser 20%. Só, não, mas era 5% antes. Agora por que agora é 80% eu vou ter que recompor tudo? Olha, você não tem direito subjetivo a degradar o meio ambiente, isso não existe, então você tem que recompor. Mas veja, essas áreas, eles tinham, né, digamos assim, o que eles estavam alegando ali é um fato consolidado, né, a teoria do fato consumado da destruição do meio ambiente e da atividade econômica naquela área. Só que acontece que, incrivelmente, eles conseguiram enfiar isso aí no Código Florestal. E se entendeu, o Congresso Nacional, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vota, mas se entendeu que era excessivo você determinar que essas pessoas que estavam com falta ambiental, que elas recuperassem a degradação, então, realizada com base em regramentos antigos. E, portanto, as suas propriedades teriam um percentual menor de reserva legal, porque baseadas em regramentos antigos. Então, esse é um pacto, para mim, absurdo, mas isso passou no Código Florestal e algumas pessoas, então, tiveram o direito de devastar, né, consolidado por meio desse novo pacto que forma o Código Florestal atual de 2012. Então, são os anistiados, eles estavam em dano ambiental permanente, estavam com altas multas ambientais e acabaram sendo anistiados em função de que o Código Florestal colocou que eles não têm o mesmo dever de recomposição ambiental dos demais, porque eles tiveram o seu direito de devastar baseado na legislação antiga. Um absurdo, não existe isso. Isso ainda tem que cair. Nós temos que lutar para isso cair. Pessoal, o CAR, aí nós terminamos esse artigo 12 da reserva legal, vamos continuar nas próximas aulas, tá? Mas é necessário nós terminarmos aqui com a explicação do CAR. O que é esse CAR? Cadastro Ambiental Rural. Isso aqui substitui aquela sistemática de você averbar reserva legal na matrícula do imóvel.
Por que substitui? Por que criam esse sistema do CAR que é regulado no artigo 29 seguinte? Por que criam esse sistema? Porque é uma bagunça os cartórios do Brasil. Agora é que eles estão melhorando com os concursos públicos, mas é uma bagunça. Então, essa questão de você averbar da matrícula do imóvel gera muito problema. Se criou então o cadastro ambiental rural, que é um cadastro federal, mas cujo acesso é federalizado, né? Ou seja, nos demais níveis federativos. E esse cadastro ambiental rural é que vai prever a área de preservação, a reserva legal, inclusive a área de prisão permanente também, disponível em relação àquele imóvel específico. Então se cria um instrumento maior de proteção e controle das autoridades fiscalizatórias ambientais em relação a essas propriedades, no respeito às áreas de reserva legal, bem como as demais áreas protegidas que estão contidas e conceituadas aqui no Código Florestal. Pessoal, terminamos aqui, essa aula vai continuar, tá bom? Vai ter outra parte aí, esse é só o início. Espero que vocês tenham aproveitado, leiam a lei, tá? Até o artigo 12, acredito que é uma diversão aí para mais de um final de semana. Até mais, pessoal, fico por aqui. Qualquer coisa, estou aí no e-mail. Até mais, tchau, tchau.